nessa linha. Grêmio e Flamengo, desde 2019, é justamente o jogo desse meio de semana do Flamengo, encontro contra o Grêmio. 1 vitória do Grêmio, 3 empates e 9 vitórias do Flamengo. São 8 gols do lado do Grêmio contra 29 gols do Flamengo. Papai. Né? Que diferença, a última Colocou vitória do colinho, Grêmio. Colocou no colinho e tá batendo na bundinha. Setembro de 21. Tá aí então. Brasileirão de 2021. Pedro Henrique Torres chegando ao nosso Sport Center com mais informações do Flamengo, que se prepara para este confronto com o Grêmio. Tudo bem, Pedro? Um beijo para você, bem-vindo. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, abraço aí, Renato, Calçade, todo mundo que está acompanhando a gente nesse Sport Center. O Flamengo que fica com um sonho aí, né, batalhando, trabalho de formiguinha, como disse o Thiago Maia no último domingo lá na zona mista do Maracanã, porque o Tite não embarca muito nessa não, né? Pelo menos publicamente não fala sobre isso, sobre questão de título, é mais consolidação no G4. O Flamengo chegou aos 50 pontos, emendou 2 vitórias seguidas com ele, fez 3 gols, não sofreu nenhum, então está tentando aproveitar esse bom momento, essa pacificação que o Tite fez no Ninho do Urubu. Então vai para esse jogo lá em Porto Alegre, a delegação deve estar no voo já há 15 minutos mais ou menos, já em direção à capital gaúcha lá para disputar essa partida, se concentra e disputa esse jogo amanhã. Para esse jogo, o Flamengo não vai contar com o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Muito provavelmente o Pablo vai ser o seu substituto. Davi Luiz ainda fora da relação, ele torceu o tornozelo na estreia do Tite contra o Cruzeiro, um lance até bobo, casual ali, mas até ontem ele ainda estava com assim, muleta, bota ortopédica e tudo, então situação mais complicada. O Rodrigo Caio foi muito elogiado pelo Tite, pelo Fábio Maceredian, que é o preparador físico, mas em princípio deve ser mesmo o escolhido deve ser o Pablo. Há outras possibilidades assim de mudança, talvez segurar um pouco mais. Eles bateram muito na tecla de jogadores cansados, Bruno Henrique, o Pedro, o desgaste desses atletas. Então o Flamengo está pensando bastante nisso, mas com o jogo do Bragantino adiado, né, que seria nesse fim de semana, aí ele pode repensar, mas você tem ali como alternativa o Bruno Henrique e o Cebolinha, tem também ao Pedro o Gabigol, então são algumas mínimas possibilidades aí do Tite mexer nessa equipe que tem dado certo. O Fabrício Bruno não joga, mas ele foi personagem nesse fim de semana com o Verratti. Uma discussão o tempo todo, os dois ali se pegando dentro de campo e aí depois saíram abraçados porque são vizinhos. São vizinhos num condomínio aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. E aí o Fabrício Bruno foi destaque na programação da Flá TV e aí ele falou um pouquinho sobre esse duelo dentro de campo, como é que foi essa disputa ali com o atacante vascaíno. A gente acompanha um pouco do Fabrício Bruno agora. Cara, isso é situação de jogo, é clássico, é sempre um jogo pegado. Lá dentro é cada um defendendo a sua camisa, mas fora dele acho que a paz tem que prevalecer. Para mim é triste quando vê esses assuntos de morte, de briga de torcida. Acho que futebol é um esporte onde que as pessoas têm que aproveitar mais quem está lá dentro para dar o espetáculo. Então acho que isso ficou um exemplo. A gente se desentendeu dentro de campo, mas no final o que prevaleceu foi o abraço de 2 pessoas que estavam de bem uma com a outra. Faz parte do jogo, faz parte do espetáculo, cada um tem seu jeito de intimidar, de provocar. Independente de qualquer coisa, não somos inimigos. Estamos ali dentro, fazendo um papel de rival um contra o outro, defendendo a sua camisa, mas no final somos amigos, somos colegas de profissões e ninguém sabe o dia de amanhã. Pode ser que eu e ele estejam juntos no mesmo clube, então acho que a gente tem que ter esse discernimento e saber separar as coisas, porque acho que a torcida também tinha que pegar isso como um exemplo a ser seguido, porque no final de tudo é apenas um esporte e eu sei que todo mundo é apaixonado, cada um tem seu amor pela sua camisa, mas nunca se deve perder vidas em prol de quem está lá dentro só para praticar o futebol. Tá, então o Fabrício Bruno, né? Clima quente, ficou no campo, ele fez naquela de te pego lá fora e depois deu um abraço no final no Verratti, ficou tudo legal, são ali vizinhos no condomínio, disse que até tirou uma foto depois com a mãe do Verratti, então ficou tudo em casa, tudo tranquilo. Em relação ao extracampo, assim, o Flamengo está batalhando no planejamento da temporada 2024, que é consolidar, claro, na classificação da Libertadores, no G4. O Bruno Henrique, os ajustes finais,
que os empresários dele tinham pedido, estão aí no Rio de Janeiro. O Flamengo precavido ainda, só considerando tudo fechado quando tiver assinatura, mas muitíssimo bem encaminhado. Sobre Everton Ribeiro, a gente já trazia na última semana, os contatos foram feitos com os representantes do jogador. O Flamengo tem a ideia de renovar por 1 ou 2 anos com o Everton Ribeiro. Tudo depende das conversas que aconteceriam já nessa semana sobre a questão financeira, o que o Everton Ribeiro pensa. O desejo dele, é claro, permanecer no Rio de Janeiro. Então, isso vai evoluindo nesse sentido aí. Aos poucos, o Flamengo vai mantendo as suas peças assim que interessam o pessoal, histórico e muito importante também para a sequência de trabalho. O Tite gosta muito dos dois, Bruno Henrique e também o Everton Ribeiro. Glaucia. Boa, Pedro. Muito obrigada pelas informações. Beijo para você. Boa sequência de trabalho por aí. Este Flamengo com 2 vitórias com o Tite à frente da equipe. Agora, então, também entrando de fato nessa briga, né? Se a gente discutir naquele time do São Paulo, será que o Flamengo, este ano, nem vaga de Libertadores, havia muita dúvida, né? De o quão a decepção do flamenguista, quão grande seria a decepção do flamenguista essa temporada. Mas acho que está clareando as coisas. Tá clareando porque a gente já vê, óbvio, que essas 2 vitórias estão longe de ser brilhantes, com desempenho lá em cima, com o que o Tite imagina de futebol para esse Flamengo. Não tem como, não é mágico. Por melhor que ele seja, por melhor treinador que ele seja, não ia fazer mágica, não ia acontecer isso. Mas você já vê alguns pontos dele, assim, de um time mais estruturado, uma saída mais estruturada. A gente andou falando em análise aqui. E assim, e me parece que tem muito do ambiente também, né? De uma injeção de ânimo, de um lugar que parecia que as coisas não andavam muito bem, agora parece que vai, enfim. Mas se tratando de Flamengo também eu tenho muito pé atrás, porque uma hora ou outra também as coisas podem desandar, enfim. A verdade é que o Flamengo hoje ele tem um grande treinador, só que eu realmente ainda imagino o ápice do Flamengo para a próxima temporada. Salve nação rubro-negra, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, a informação aqui, né? O foco do Flamengo ainda é a contratação de reforços. E Claudinho é um principal alvo. Já chegaram o goleiro Rossi, né? O atacante Luiz Araújo, o volante Alan. E o Flamengo para 2024 agora tenta aí a contratação do Claudinho. O Claudinho aí um grande jogador que pertence à equipe do Zenit, né? O Flamengo tenta de todo jeito aí a contratação de Claudinho, né? Então, torcedores, comente aqui, né, se você aprova essa contratação. Vocês gostariam de ver Claudinho vestindo a camisa do Flamengo? Comente aqui e deixe a sua opinião, que é muito importante, né? O Flamengo aí vem muito forte nessa contratação, já é um interesse de longas datas aí. O Flamengo já tentou várias vezes contratar o Claudinho, só que infelizmente esse reforço, né, não está sendo possível ainda vestir a camisa do Flamengo. Então, novamente o Flamengo agora em 2024 vai fazer aí, né, essa nova pedida e tentar contratar o Claudinho, né? Então, pessoal, vocês gostariam de ver Claudinho, mas só que também tem a questão do De La Cruz, né? Eu acho que o Flamengo não vai conseguir trazer os dois. Mas eu já pergunto aqui para vocês, entre Claudinho e De La Cruz, quem vocês gostariam que o Flamengo contratasse? Qual dessa contratação seria a ideal para o Flamengo? Comente aqui, deixe a sua opinião, que é muito importante. Ative o sininho de notificações para você receber notícias diariamente do Flamengo. E até os próximos vídeos.